Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero encerrar uma tag que eu acatei já faz um tempo, de um canal que eu gosto bastante e recomendo aqui do YouTube, que é o Literapia e uns buquês de etc. De uma psicóloga formada em letras, chamada Laura, que receita livros aos seus pacientes e espectadores do YouTube. E, a cada estação do ano, ela sugere 3 novas ideias para que nós busquemos nos nossos livros histórias que, se não fossem por essas ideias, nós não leríamos tão cedo. E estamos no inverno. E as 3 ideias que ela deu foram: um livro que remetesse ao inverno no título ou na capa. E nós já fizemos um vídeo aqui sobre O Telescópio de Schopenhauer, de Gerard Donovan, escritor contemporâneo da Irlanda, escritor de língua inglesa. A segunda ideia foi um livro que nós nem lembrávamos mais que tínhamos. E nós já fizemos um vídeo aqui sobre O Processo, de Kafka. E a última ideia, um livro que fosse desafiador, que é o livro que eu trago hoje aqui, que vocês já viram no título, que se trata de Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. Calma aí, eu vou falar de novo. O título do livro é Se um Viajante numa Noite de Inverno. Esse título está muito estranho. Parece que falta uma continuação, não é mesmo? Mas é isso mesmo. A conversa de hoje é sobre Ítalo Calvino e o seu Se um Viajante numa Noite de Inverno. Bom, se alguém ainda não ouviu falar sobre o Ítalo Calvino, saiba que eu já fiz vídeo sobre ele. Sobre As Cidades Invisíveis, um livro que eu gostei bastante e que eu ganhei de um aluno meu. Eu apontei para cá porque eu gravo vídeo no meu quarto. E quando eu abro a janela, dá para a casa desse aluno. Só que em outra rua, né? E ele me deu num amigo secreto. Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Vou deixar o link aqui no card. Um livro que eu gostei bastante e que aquele final, gente, é muito memorável. Eu tenho ele guardado de cor. Pois bem, agora voltando sobre o Ítalo Calvino. Para quem não conhece o Ítalo Calvino, saiba que ele foi um dos maiores escritores do século passado, século XX. Na verdade, um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele que faz parte assim, de uma tradição de escritores, como por exemplo o Jorge Luis Borges e o Julio Cortázar, 2 grandes escritores também do século XX, só que argentinos. E por que eu mencionei esses 2? O Borges, porque Borges e Calvino têm uma literatura composta de metalinguagem. Já falei o que é metalinguagem em outros vídeos. É a linguagem que fala sobre a própria linguagem. Então, os livros do Ítalo Calvino, eles vão falar sobre outros livros, outros autores, outras histórias. É sempre uma coisa remetendo à outra, assim como muitos dos contos do Jorge Luis Borges. E por que o Cortázar? Porque o Cortázar ele gostava da ideia de jogos. Aliás, o livro mais famoso dele é O Jogo de Amarelinha. Um livro muito inventivo, assim como os livros do Ítalo Calvino também. E esse, Se um Viajante numa Noite de Inverno, é um livro que lembra um pouco um jogo, uma caçada, uma busca. A começar pelo título, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Parece que está faltando alguma coisa aqui. E realmente está faltando. Mas só quem lê vai descobrir. Muito bem, então o Ítalo Calvino ele tem essas 2 características. Além também de toda essa inventividade, sagacidade, inteligência, perspicácia, ele é um autor que sempre traz muitas metáforas. Ele escreve uma coisa, mas essa coisa pode se remeter a várias outras. A sua literatura é plurissignificativa. É claro que toda literatura o é, mas a dele tem o que a mais. São muitas nuances, muitas camadas que a gente pode
interpretar a partir das suas histórias. Quem viu o meu vídeo sobre as cidades invisíveis pode notar isso. E aqui é a mesma coisa. Inclusive, ele mesmo diz num apêndice que tem no final dessa edição aqui, a minha edição é da Planeta de Agostini, uma editora que eu acho que não existe mais. Gente, essa coleção é maravilhosa. Capa dura, a diagramação é perfeita, dá para anotar do lado. Perfeito. Eu tenho vários livros dela, uma hora eu vou trazer outros, hein? Aguarde. Pois bem, no apêndice desse livro, o próprio Italo Calvino responde a um crítico que resenhou o livro na época, né? E aí ele diz que tudo é pensado. E todo mundo já sabia disso, na verdade, né? Quem lê a literatura há muito tempo sabe que alguns escritores pensam em cada coisinha que aparece na narrativa. E tudo é muito simbólico na literatura do Italo Calvino. Bom, isso aqui é só um comentário sobre o autor, sobre algumas características da sua literatura, mas agora sim vamos comentar sobre a história. Se um viajante numa noite de inverno. Bom, o enredo é a história de um leitor, eu, você, nossa, apontei para um e para o outro, fiz tudo errado. A história de um leitor, eu e você, que estamos tentando ler o próprio livro do Italo Calvino. É isso mesmo, a história de um leitor que está tentando ler Se um Viajante numa Noite de Inverno. É um livro muito inventivo, gente, muito sagaz, muito bem humorado. E eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês, que é um dos melhores primeiros parágrafos da literatura, hein? Para vocês perceberem essa inventividade do autor e também o seu estilo, sempre claro, límpido, cristalino e bem-humorado, né? Pois bem, capítulo 1. Você vai começar a ler o novo romance de Italo Calvino, Se um Viajante na Noite de Inverno. Relaxe, concentre-se, afaste todos os outros pensamentos. Deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado, há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros: não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz: estou lendo, não quero ser perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não o tenham ouvido. Fale mais alto. Grite: estou começando a ler o novo romance de Italo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixe em paz. Olha a moto me atrapalhando aí, ó. Do outro lado sempre há um ruído. É sobre isso que Italo Calvino está falando. Pois bem, então vocês percebem aqui como que o narrador dialoga com o leitor, que somos nós, eu e você. Pois bem, eu vou ler mais um pouquinho aqui do primeiro capítulo, tá? Eu só vou falar sobre os 3 primeiros. E esses próximos são muito reflexivos. Mais para frente, ele diz assim: não que você espere algo de especial deste livro em particular. Você é daquelas pessoas que, por princípio, já não esperam nada de nada. Há tanta gente, mais jovem ou mais velha que você, que vive à espera de experiências extraordinárias. Dos livros, das pessoas, das viagens, dos acontecimentos, de tudo que o amanhã guarda em si. Você não. Você já aprendeu que o melhor que se pode esperar é evitar o pior. Meus amigos, aqui já começam as reflexões, né? Frases reflexivas. E aqui a gente também já começa a pensar em como que se dá a relação entre autor e leitor. Porque aqui está acontecendo um diálogo de um narrador, ao mesmo tempo o próprio escritor, que está supondo como que é o seu leitor. Você não é desse tipo que espera coisas extraordinárias. Você não espera nada de nada. Você comprou o livro sem esperar nada. Mas será mesmo? Então aqui, quem tem uma leitura muito crítica já pode começar a discordar desse narrador aqui. Mas é interessante a gente pensar em como que se dá, né, essa relação entre leitor e autor. Porque o livro todo ele vai ser uma reflexão sobre isso. O que é um livro? O que é uma história? Existe mesmo uma continuidade?
O que seria uma descontinuidade? Onde começa e termina uma coisa ou outra? O que é literatura? O livro vai refletir a todo momento sobre isso, tá? Mas isso aqui é só o comecinho. Pois bem, mais para frente, ele continua. Pois então você leu no jornal que foi lançado Se um Viajante numa Noite de Inverno, o novo livro de Ítalo Calvino, que não publicava nada havia vários anos. Passou por uma livraria e comprou o volume. Fez bem. E aqui ele vai descrever, né, como que foi o trajeto para você chegar até o exemplar lá dentro da livraria. Que é como se fosse uma batalha, né, porque você passa por uma prateleira de livros que você ainda não leu, mas que promete que vai ler. Livros que você não comprou porque são muito caros. Livros que você está esperando serem relançados em edições econômicas ou comprar usados em sebos. Livros que você não precisa ler. Livros que você já conhece o conteúdo antes mesmo de abrir o livro. Livros que você prometeu que leria no próximo verão. Livros que você leria se tivesse mais tempo de vida. E por aí vai, né? E aqui você percebe como que, na verdade, as nossas listas de leitura são quase infindáveis, infinitas. Isso para não dizer que o são. A gente já tem muita coisa, mas a gente sempre quer mais. Mesmo que a gente demore muito para ler tudo que tem. Mesmo que, talvez, a gente nunca leia tudo. Meus amigos, como se fosse assim uma biblioteca de Babel, hein? Olha a referência aí, hein? Pois bem, mais para frente, já terminando o capítulo número 1, ele termina assim. Agora sim, você está pronto para devorar as primeiras linhas da primeira página. Está preparado para reconhecer o inconfundível estilo do autor. Não, você não o está reconhecendo. Mas pensando bem, quem afirmou que este autor tem estilo inconfundível? Pelo contrário, sabe-se que é um autor que muda muito de um livro para o outro. E é justamente nessas mudanças que se pode reconhecê-lo. No entanto, parece que este livro nada tem a ver com os outros que ele escreveu. Pelo menos com aqueles dos quais você se lembra. Está desapontado? Vejamos. De início, você talvez experimente certo desnorteamento. Como que sobrevém quando somos apresentados a uma pessoa que, pelo nome, parecia identificar-se com determinada fisionomia, mas que, ao tentarmos fazer coincidir os traços do rosto que vemos com os daquele que nos lembramos, percebemos não combinar. Mas depois, você prossegue na leitura e percebe que, de algum modo, o livro se deixa ler, independentemente daquilo que você esperava do autor. O livro é o que desperta a sua curiosidade. Pensando bem, você até prefere que seja assim? Deparar com algo que ainda não sabe bem o que é. E termina o primeiro capítulo, porque no próximo começa Se um Viajante numa Noite de Inverno. Esse é o título do segundo capítulo. E é sempre assim, tá? Um capítulo que acontece fora do livro, essa conversa do leitor com o autor, ou do que pode estar acontecendo fora do conteúdo do livro que que o leitor está lendo, e os capítulos que fazem parte do próprio livro. Agora sim, Se um Viajante numa Noite de Inverno, que vai trazer a história de um viajante numa noite de inverno que está numa ferroviária, né? E tudo isso é muito simbólico. Eu já falei que o Ítalo Calvino ele é simbólico em tudo. Ele pensa em cada detalhe. Então não é à toa que o personagem, o viajante, primeiro viajante, né? Alguém que não tem uma parada. Ou seja, isso já indica uma jornada. E a gente vai acompanhar aqui uma jornada. Está numa ferrovia. A ferrovia que eu já mencionei em outros vídeos, por exemplo, no do Jack London, que eu fiz, O Lobo do Mar, que o livro ali acontece dentro de um barco. O barco, assim como qualquer meio de transporte, ele é um não lugar. Ele é uma coisa que leva de um lugar ao outro.
Assim como a ferrovia, ela é um limite, ela é uma parte do caminho, a metade. Ela não é o lugar em si. E isso pode indicar, então, uma passagem do personagem, tá? De um lugar para o outro, ou mesmo transformações interiores nele. E acontece essa noite de inverno, a noite, né, que traz já essa subjetividade, uma noite cheia de neblina, névoa, que não permite ver direito o que está ali na sua frente, e isso já indica também uma nebulosidade da própria narrativa. A gente não sabe o que vai acontecer, assim como termina o primeiro capítulo dizendo que o estilo do autor está diferente, a gente não está entendendo o estilo do Ítalo Calvino. Mas nós, como leitores, talvez até preferimos que seja assim. Algo inesperado. O que vai acontecer aqui, gente? Aqui você lê e não pode esperar nada, hein? Quer dizer, se você for esperando, você vai ter sempre novas surpresas. Por quê? É porque eu, você, o leitor, estávamos lendo o capítulo chamado Se um Viajante numa Noite de Inverno. E aí o leitor começa a notar uma coisa estranha, que parece que ele já leu alguns trechos ali. Ele pensa, deve ser um recurso estilístico do escritor. Hoje em dia tem muito disso. Vou repetir um parágrafo aqui. Isso aqui tem uma intenção. Acontece que, na verdade, várias páginas estão repetidas. Ele pensa, não é possível, né? E aí ele vai e pula várias páginas e ele viu que quando chega na página, sei lá, 32, 33, de novo, volta para 17 de novo, 3 vezes repetida. Aí ele fica nervoso, né? E fala, não tem mais nenhuma página boa no livro inteiro, quer jogar o livro fora, né? Porque ele estava entretido com a leitura, né? E é por isso que eu disse lá no começo que isso aqui é uma tentativa de ler o livro. A história de um leitor que tenta ler Se um Viajante numa Noite de Inverno. Só que ele sempre vai ser interrompido. Olha eu dando spoiler aí. Pois bem, acontece que ele vai para a livraria para reclamar do exemplar que ele comprou que está com defeito, né? E chega lá, capítulo 2. Eu falei, né, sempre que os capítulos numerados, eles acontecem fora do enredo do livro. E tem os capítulos que são nomeados. Se um Viajante numa Noite de Inverno é um, e tem vários outros. Que aí fazem parte do conteúdo que o leitor está lendo dentro do próprio livro. Né, uma história dentro da outra. Pois bem, aí ele chegou lá para reclamar, né, no capítulo 2. Cadê? E vai reclamar com o vendedor. O senhor sabe o que me vendeu? Veja aqui, justamente no melhor da história. O livreiro não se abala. O senhor também? Já recebi inúmeras reclamações. Hoje de manhã mesmo chegou uma circular da editora. Está vendo? Na expedição dos últimos lançamentos de nosso catálogo, parte da tiragem do livro Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino, apresenta falhas e deve ser retirada de circulação. Por um erro de encadernação, as folhas do referido volume estão misturadas às de outro livro, o romance Fora do Povoado de Malbork, do polonês Tatius Bazakbal. A editora pede desculpas pelo desagradável contratempo e se compromete a substituir os exemplares defeituosos o mais rápido possível, etc. E eu lhe pergunto, é justo que um pobre livreiro enlouqueça por causa da negligência de outros? Isto aqui está uma loucura desde cedo. Estamos examinando os Calvino um a um. Por sorte, alguns exemplares em boas condições. E podemos trocar imediatamente o Viajante defeituoso por outro em perfeito estado, novinho em folha. Não. Um momento. Concentre-se. Organize essa massa de informações que despencou de uma só vez sobre sua cabeça. Um romance polonês. O que você começou a ler com tanto entusiasmo não era o que pensava, mas sim um romance polonês. Pois então é esse livro que você precisa obter com urgência. Não se deixe enganar e explique claramente as coisas. Não. Veja, o livro do Ítalo Calvino já não me interessa mais. Comecei a ler o polonês e é o que eu quero continuar. Você tem aí esse Bazakbal? Ou seja,
Você achava que estava lendo-se Um Viajante numa Noite de Inverno, mas na verdade o livro estava com defeito. Na verdade você estava lendo outro livro. Só que o outro livro foi interrompido. E agora você quer ler a continuidade desse romance polonês. E aí o livreiro vai recomendar, né, ó, tá ali ó, a continuação. Né? E chega lá, tem uma menina folheando também, e aí o leitor vai se engraçar com essa menina, né? Ele que é solteiro vai pedir o número de telefone dela. Nossa, que coisa, né? O livro que a gente comprou não era o livro que a gente queria e tal, né? E aí começa uma história paralela, uma história de romance, né? Porque esse leitor, ele está afim dessa menina leitora aí. Se eu não me engano é Ludmilla o nome dela. É isso mesmo, né? E aí eles trocam os números, e aí eu não vou falar mais sobre a história, tá? Mas eu vou ler trechos de outros capítulos. Mas então, é isso. Eu vou deixar recomendado aqui de antemão, porque é um livro, gente, extremamente inventivo, sagaz, inteligente, desafiador, tá? Um livro que vai refletir sobre o que é a literatura. Vocês perceberam aqui que começou um livro, foi interrompido, começou outro, e o que a gente pode pensar disso, né? O que isso reflete na nossa vida, né? De como que as histórias, os hábitos, as continuações, elas são continuamente interrompidas. Então, a gente começa a fazer uma coisa, para e vai fazer outra, depois retorna, né? Ou então, o que a gente faz, na verdade, já é uma continuação de outra ação passada nossa, ou então que nem era nossa, mas que foi passado, né, por outras pessoas, etc. Isso reflete na literatura, reflete nessa história, tá? Então, assim, um livro muito inteligente, sagaz. Bom, eu não posso falar muito aqui, mas há diversos gêneros nesse livro. Vocês acabaram de ver. Dentro da fala do livreiro, existe uma circular, que é um outro gênero não literário. É um gênero normal mesmo. Gênero textual. Mas dentro do livro, você vai ter, por exemplo, um capítulo erótico, que aliás é um dos meus preferidos. Você vai ter um capítulo policial, você vai ter um capítulo existencial, você vai ter um capítulo... gente, vários. Eu não vou ficar falando aqui porque são vários, né? Mas assim, um livro que eu deixo recomendado de antemão, tá? Um dos melhores livros que eu li no ano e de todos que eu li mesmo, tá? Porque nunca tinha lido algo assim, gostei bastante. Uma leitura muito diversa da Cidades Invisíveis, que eu li e já fiz a resenha aqui. Resenha, né? Fiz um vídeo. Eu gostei bastante de ambos, mas esse aqui eu gostei mais ainda, tá? Agora eu vou ler outros trechos para a gente refletir um pouco mais. Por exemplo, para a gente perceber como que é reflexiva essa literatura do Ítalo Calvino, nesse exercício de metalinguagem, a linguagem que fala da própria linguagem, o livro que fala do próprio livro, existe um diálogo muito interessante lá no capítulo 5, em que um personagem diz assim ao outro: que importa o nome do autor na capa? Vamos nos transportar pela imaginação para daqui a 3.000 anos. Sabe-se lá quais livros de nossa época terão sobrevivido e quais autores ainda serão lembrados. Haverá livros que continuarão célebres, mas que serão considerados obras anônimas, como é para nós a epopeia de Gilgamesh. Haverá autores cujo nome permanecerá célebre, mas dos quais não restará nenhuma obra, como é o caso de Sócrates. Ou talvez todos os livros remanescentes sejam então atribuídos a um único e misterioso autor, como Homero. Então, muito interessante, instigante essa fala aqui, porque é isso mesmo, né? Eu lembro que eu tive um professor, o professor Rinaldo, que ele dizia: por mim os livros não tinham o nome do escritor, né? É só o título da obra. É interessante, mas um pouco complicado, porque a gente acaba se afeiçoando a um estilo de um próprio autor, né? Então a gente já espera algo dele. Lembra lá do começo? Você já esperava algo do Ítalo Calvino, mas calma aí. Esse estilo está diferente, né? Aí depois o narrador fala: mas esse escritor não tem um estilo próprio, né? Então a gente tem uma expectativa. Agora,
acontece de a gente sempre se surpreender, né? Então, tem um escritor que a gente ouve falar mal e tal, mas quando a gente vai ler, na verdade, não é ruim, às vezes é até muito bom, né? A gente tinha um preconceito. Então, do que vale o nome na capa? Fica aí a reflexão. Então, pensando nessa questão da continuidade e da descontinuidade, lá no capítulo 7 é dito assim: começar. Foi você quem o disse, leitora. Mas como determinar o momento exato em que começa uma história? Tudo começou desde sempre. A primeira linha da primeira página de todo romance remete a alguma coisa que já sucedeu fora do livro. Ou então, a verdadeira história é aquela que começa 10 ou 100 páginas adiante, e tudo que a precede não é mais que um prólogo. As vidas dos indivíduos da espécie humana formam um enredo contínuo, no qual toda tentativa de isolar um pedaço do vivido que tenha sentido desligado do resto, por exemplo, um encontro de duas pessoas que se tornará decisivo para ambas, deve levar em conta que cada um dos dois carrega consigo uma trama de fatos, lugares, outras pessoas, e que desse encontro derivarão, por sua vez, outras histórias que se desligarão da história comum a eles. Interessantíssimo essa parte, porque a vida é assim, uma continuidade e uma descontinuidade. Duas pessoas que se conhecem, na verdade, elas já têm trajetórias, né? Então, esse encontro das duas é uma continuidade da própria vida? Esse encontro é uma descontinuidade da vida anterior? Onde é que começa a vida? Onde é que começa o encontro dos dois, na verdade? É nesse momento, presente? Ou já começou lá atrás? Já estava predestinado? E o que será daqui para frente? Eles se desencontrarão para encontrar novas pessoas? E por aí vai, né? E assim, isso diz muito sobre o livro, tá? Porque o livro ele vai falar sobre continuação e descontinuação. Então, assim, está tudo interligado. E vocês percebem como que o Ítalo Calvino ele reflete sobre tudo, né? Bom, eu não vou mais falar sobre o livro porque, na verdade, eu já falei demais. Eu não deveria ter falado nada do que eu disse. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa curiosa história instigante, inteligente, desafiadora, como pedia a tag do inverno da Laura, do Literapia e uns buquês, etc. Gostei muito de Se um Viajante numa Noite de Inverno. Grata surpresa, um dos melhores livros que eu li no ano e na vida, e um livro que traz em si várias histórias, cada uma contada de uma maneira, com um estilo diferente, num gênero diferente, e, além disso, um livro que vai refletir sobre questões importantes da literatura. O que é a literatura? O que é um livro? O que é um leitor? O que é um autor? O que é um tradutor? Como que se dá a relação entre todos eles? Entre todos nós? Bom, é isso. Fica a minha indicação. Assim, caso vocês não tenham entendido, ou mesmo não tenham gostado da minha explicação sobre o livro, ignorem-me. Leiam o livro, gente. Assim, um dos melhores, tá? Ítalo Calvino. Gostei mais de Se um Viajante no Inverno do que das Cidades Invisíveis. E olha que eu gostei muito de As Cidades Invisíveis. Tenho outros do Calvino para ler aqui. Quando eu ler, farei vídeo. Aguarde. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela atenção. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Essas coisas todas que vocês estão acostumados a fazer. Muito obrigado. E até a próxima. A verdade é que eu queria falar muito mais. Dar vários spoilers, mas eu não posso. Esse livro eu não posso. Mas que arapuca é esta? Há contra-revolucionários infiltrados entre os revolucionários. Foram eles que nos fizeram cair numa emboscada da polícia. Mas, por sorte, também há na polícia muitos revolucionários infiltrados, os quais fingiram ter me reconhecido como funcionária deste comando. Quanto a você, vão enviá-lo a um falso presídio, isto é, a um presídio de verdade, mas controlado por nós, não por eles. Calma aí. Se eu entendo bem, aqui são todos infiltrados, ou na polícia ou na revolução. E como vocês fazem para distinguir um dos outros? É preciso verificar
pessoa por pessoa, quem são os infiltradores que a fizeram infiltrar-se. E antes ainda, é preciso saber quem infiltrou os infiltradores. Você está esperando Ludmila. Como sabe? Percebi. Bastou olhar. Foi Ludmila quem o mandou? Não, mas estou sempre circulando por aí. Encontro uns e outros. Ou se vejo uma coisa aqui, outra ali, e vou fazendo associações. Sabe então aonde devo ir? Bom, se quiser, posso acompanhá-lo até Utsi Tutsi. Ludmila já deve estar lá, a não ser que esteja atrasada. Esse jovem tão extrovertido e bem informado se chama Irnério. Você pode tratá-lo por você, dado que ele já o faz. Você é aluno desse professor? Não sou aluno de ninguém. Sei onde é porque ia buscar Ludmila. Então Ludmila frequenta o departamento. Não. Ludmila está sempre procurando lugares para esconder-se. De quem? Ora, de todos. Não, mas você reparou que eu gravei com essa camisa aqui, que foi a mesma camisa com a qual eu gravei o vídeo de Cidades Invisíveis, também do Ítalo Calvino? Ou seja, uma coisa está interligada com a outra, meus amigos, igual a literatura do Ítalo Calvino.